Bom, aí agora vem a pergunta então. Quando é que começou efetivamente essa ideia de Guerra Fria? Galera, se é uma guerra ideológica, né, uma coisa, né, que a gente vai ter como definir exatamente uma data, né? Porque se a gente está falando que é uma guerra direta, não tem uma data exatamente que ela começou. Mas, nas nossas provas, nós temos 3 datas que a gente aí pode considerar ou perceber esse choque ideológico, tá? Então, olha lá, a gente começa antes ainda do fim da Segunda Guerra Mundial. O ano de 1945 é um ano importante. Eu posso falar, por exemplo, dos tratados que foram sendo firmados ainda no decorrer da Segunda Guerra. Quer ver? A Itália perdeu o primeiro, né? A derrota do eixo. A Itália perdeu o primeiro. Quando a Alemanha é derrotada, a guerra ainda está acontecendo no Pacífico, né? Aquela guerra lá entre os japoneses e os norte-americanos. Legal. Mas já ocorre a chamada Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam é aquela que divide a Alemanha em áreas de influência. Ué, como assim? Não entendi. Você tem ali representantes da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e da União Soviética. Dividindo, estabelecendo ali o quê? As áreas de influência, as regiões que serão administradas pelos países capitalistas e a região que vai ser administrada pelo país socialista. Assim como a Conferência de Yalta, que também determinou as áreas de influência ali no leste europeu. Repara, ora, se as duas superpotências, Estados Unidos, com as suas seguidoras ali, Inglaterra e França, já estão de um lado buscando áreas de influência, a União Soviética do outro, pleiteando outras áreas que ela vai administrar, isso já é ou não é uma guerra ideológica? É ou não é uma busca por áreas de influência? Sem dúvida. Então a Segunda Guerra nem acabou ainda e nós já estamos falando em Guerra Fria. Mas ainda temos em 45 um outro evento muito importante, e esse o livro didático adora trabalhar, que são as bombas atômicas lançadas pelos norte-americanos sobre o Japão. Ué, não entendi, Tite. Estados Unidos são aliados da União Soviética nessa guerra, nesse momento. Eles estão derrotando o eixo. Pois é, eles são aliados por uma conjuntura. Não é verdade? Mas, se vocês têm que parar para perceber, a bomba atômica lançada sobre o Japão, a primeira bomba sobre Hiroshima, há também uma perspectiva de terminar rapidamente com a guerra. Até porque a União Soviética estava prestes a declarar guerra ao Japão e participar também da luta, da ofensiva contra o Japão. Imagine, será que os norte-americanos queriam dividir o Japão derrotado depois da guerra em áreas de influência como tiveram que fazer com a Alemanha? Não, não querem. Então a bomba atômica, a ideia de acelerar o fim da guerra, seria uma forma de garantir que aquele território, o Japão, seria ainda, né, os norte-americanos conseguiriam manter ainda o Japão como sua área de influência. Jogam a primeira bomba atômica e logo depois jogam a segunda bomba atômica. Para muitos historiadores, principalmente a segunda bomba atômica, que era desnecessária do ponto de vista militar, ela era muito importante do ponto de vista ideológico. Eles querem falar o seguinte: olha, soviéticos, nós dominamos essa tecnologia. Nós dominamos as bombas atômicas, tá vendo? A bomba sobre Hiroshima não foi sorte não, lançamos outra em Nagasaki. Ou seja, nosso projeto Manhattan é um verdadeiro sucesso. Então, para muitos, as bombas atômicas sobre o Japão seriam aí uma clara demonstração de força dos Estados Unidos frente ao seu novo inimigo, esse inimigo maior, esse inimigo ideológico, que são a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? E a gente ainda tem um terceiro momento, né? Ou melhor, um segundo momento, ainda temos um segundo e um terceiro momento. Falamos só do ano de 45, e olha como é que essa coisa é bem... O início da Guerra Fria é uma coisa bastante, né, discutível. Assim como o final dela, que a gente vai ver isso em outro módulo. 1947, olha aí, é um outro ano interessante pra gente. Aí aqui não tem mistério, é uma coisa só. Seria chamado o lançamento da chamada Doutrina Truman, me lembro como se fosse hoje. Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em março, 12 de março de 1947, ele no Congresso americano faz um discurso bastante violento. Porque aí, veja bem, aqui em 45 a gente está falando de uma guerra velada. Aqui em 47 não. Aqui em 47 é o momento que Truman fala com todas as letras que era fundamental o esforço, seguindo o discurso do Churchill, né, o primeiro-ministro inglês. Ele vai dizer que os norte-americanos, os Estados Unidos, farão todo e qualquer esforço para garantir que o mundo livre fique longe da ameaça do comunismo. Então aí rompe-se aquela pseudo-aliança, aquela coisa que foi criada, aquela ideia de aliança entre Estados Unidos e União Soviética, criada no final da Segunda Guerra Mundial, que aí acabou de fato lá em agosto, né, de 45, em 47 isso acaba. Quando o presidente dos Estados Unidos fala que não vai medir esforços para conter o avanço do comunismo no mundo, ora, essa Guerra Fria é declarada.
Na verdade, repare, ele não está declarando guerra à União Soviética. Está declarando guerra ao comunismo, ao modelo comunista. Por isso é uma guerra fria. De outro lado, né, o Stalin vai falar a mesma coisa. Irritadíssimo com as palavras de Truman, ele vai dizer: nós também faremos o que for possível para conter o avanço do capitalismo. E aí realmente fica a ideia, né, mais clara, uma ideia de Guerra Fria. Mas ainda temos um outro momento, que eu particularmente prefiro. Por que eu gosto de falar do ano de 49 e da bomba atômica soviética? Ora, queridos, por uma questão muito simples. Se a gente está falando que Guerra Fria é uma guerra ideológica dentro de um mundo bipolar, a ideia de bipolaridade vem de duas superpotências. Mas duas superpotências o quê? Só no viés econômico? Só no viés cultural? Não. Também um mundo bipolar, potências, superpotências na questão bélica. Não é verdade? Porque o equilíbrio bélico entre essas potências é que faz com que haja um respeito mútuo, um respeito recíproco. Então eu só posso falar, na minha concepção, do meu ponto de vista, eu só posso falar efetivamente em mundo bipolar, em duas superpotências, em União Soviética como superpotência, quando eles passam a deter também o poder bélico das bombas atômicas, o poder da destruição em massa. Não é à toa, então, que Raymond Aron define a ideia de Guerra Fria dizendo que é um período onde a paz é impossível, mas a guerra é improvável. A paz é impossível por se tratar de dois modelos políticos, econômicos, sociais distintos, contraditórios, antagônicos. Mas a guerra é uma guerra improvável, porque a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, a partir de 49, significaria uma destruição completa. Talvez a destruição do mundo. É a teoria do suicídio coletivo ou a destruição mútua assegurada.